Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso Pará Pode Mais. Esse mês, tu já sabes, é especial mulheres. Então, a gente vai estar trazendo aqui um monte de mulheres incríveis com um tantão de história legal para contar para a gente. Então, antes da gente começar o nosso programa, já quero te fazer aquele pedido bem basicão. Te inscreve no canal, ativa as notificações, assim, sempre que a gente colocar vídeo novo, tu vai ser notificado. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. E no Twitter a gente está como Jornal Pará OFC. Te lembrando que a gente está com esse conteúdo também em todas as plataformas de podcast. Escolhe lá a tua, dá essa moral pra gente, curte e comenta lá, para tu ouvir esse episódio inteiro. Então, vamos hoje falar com mais uma mulher incrível, dessa vez é uma jovem empresária, e empreendedora, aliás, a gente vai falar bastante sobre isso. Bem, então hoje a gente está aqui com ela que é formada em marketing, pós-graduada em marketing digital. Ela atua já há 5 anos na área da comunicação e na produção cultural, por meio de consultoria, palestras, cursos, desenvolvimento de projetos e afins. O foco dela, diz lá no Instagram, e eu peguei o Instagram dela, já já a gente vai falar também, o fortalecimento do empreendedorismo feminino e com a cultura e a cultura local, né? A gente está aqui falando de Belém, do estado do Pará e na Amazônia, então isso é muito importante. E aí ela contribui lá no Instagram dizendo o seguinte: contribuo para a floresta em pé, produzindo cultura e fortalecimento do empreendedorismo. Oi, Brenda Paz. Muito obrigada, Brenda, por estar aqui com a gente, viu? Oi. Falei direitinho? Falou direitinho. Obrigada pelo jovem. Nossa, adorei. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Brenda. Brenda, a gente tem um monte de assunto para falar e realmente assim, um monte de projeto legal, e eu acho muito importante que a gente comece falando, inclusive, dessa nossa marcação de estar numa região amazônica, que é uma região que o mundo inteiro olha para nós e, às vezes, a gente mesmo esquece de olhar para a gente. Conta como essa história tua começou dentro da produção cultural e dentro desse recorte ambiental na Amazônia, né? Viver na Amazônia é muito diferente, né? Quando a gente tem a oportunidade de sair daqui, ter outras experiências, assim, a gente percebe o quanto que a gente é valoroso. Então, assim, durante toda a minha vida, desde criança, por exemplo, até minha adolescência, eu fiz balé, tive a oportunidade de viajar para participar de outros festivais em outros estados. E aí eu via o quanto as pessoas viam a gente de uma forma menor, diferente. E isso mexia um pouco comigo nessa época, né? Porque, assim, caramba, a gente tem uma coisa tão rica pro lado do norte, né? E quando eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor todos esses aspectos. E quando eu fui pro meu lado profissional, de fato, que eu percebi, é aí que está o nosso papel, né? Viver na Amazônia é diferente e ser mulher na Amazônia também é diferente, né? A gente tem percepções completamente diferentes. Então, quando a gente pega, abraça isso de fato e leva para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as nossas conexões, para as nossas trocas que a gente faz, eu acho que a gente consegue reverberar assim, um pouco de tudo aquilo que a gente vem consolidando aqui na nossa vivência, né? É tudo muito particular o que a gente vive aqui. Eu acho isso assim, muito incrível. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de cada vez mais internalizar isso, que foi quando eu comecei a viajar, por exemplo, para o interior do Pará, né? Comecei a me conectar com comunidades ribeirinhas, por exemplo, que a gente vai entrando nas nossas raízes, de fato, aí que a gente vai percebendo o quanto realmente a gente é muito rico e tem muita coisa para contar e tem muita coisa para ensinar, né? Não só aprender, mas ensinar bastante. Então, eu acho que foi a partir daí, assim mesmo, dessa troca, sabe? Com outras mulheres, com outras pessoas da nossa própria região, que eu pude perceber o quanto isso é realmente muito valoroso e de que forma eu conseguiria trabalhar isso, né? Então, através do empreendedorismo feminino, isso é algo assim que mexe muito comigo e que a gente vê isso muito forte, muito latente em qualquer lugar que a gente vá, né? E falando particularmente da mulher no empreendedorismo, ela tem motivações diferentes para fazer isso, né? Totalmente, as pesquisas né? Estão aí para falar isso, né? Tem as mães que fazem isso por uma questão de sobrevivência, de fato, né? Diferente da maioria dos homens, que às vezes faz isso por querer liberdade ou por estar querendo conquistar algo diferente. A gente sempre tem uma motivação que leva mais para o emocional, né? Então, assim,
são muitas particularidades que a gente vive nessa questão do empreendedorismo. E na nossa região, isso é cada vez mais, assim, perceptível, né? É mais latente, assim, mais sensível, a gente percebe. E na produção cultural também, né? A gente vê aí tantas... nosso estado, ele é tão rico, né, culturalmente, e tantas mulheres também envolvidas nessa área, tanto artistas como designers, como cantores, enfim, são diversos, né, os segmentos. E também isso é muito particular, né? Então, eu acho que nesse âmbito todo, de modo geral, tá na Amazônia, viver na Amazônia deixa a gente assim... A gente precisa perceber isso mais, sabe? No nosso dia a dia, a gente precisa estar mais conectado com a gente mesmo e com as nossas raízes, para que quando a gente for lá para fora, a gente leve o que a gente tem aqui, não como uma forma das pessoas se apossarem daquilo e dizerem o que é aqui. Não, a gente tem que falar o que é aqui, porque é a gente que vive, né? Então, uma troca mesmo, né? Sim. A gente tem essa vivência, a gente tem essa percepção e a gente tem que carregar isso para onde a gente vai, né? Não só deixar as pessoas virem aqui e compreenderem da forma como elas acham que as coisas são, não. A gente tem que dar a palavra, né? A gente tem que estar na frente disso, levando essa palavra. A gente conhece, né? A gente conhece, a gente está aqui no dia a dia, né? Isso. Tu falaste uma coisa que eu acho interessante. Tu viajaste primeiro a balé, pela dança, né? Então, tu conheceste, foste para fora e lá tu percebeste o valor maior, né? Isso é um movimento muito comum da gente. Porque eu acho que a gente passa muito tempo dentro da nossa cidade, do estado, e aí a gente não consegue ter a dimensão dessa grandiosidade, né? E aí a gente vai para fora, quando a gente percebe que as pessoas reconhecem alguns dos nossos valores, e a gente parece que diz, nossa, eu sou mesmo grande, eu sou... Né? Mas, infelizmente, às vezes a gente se apequena lá e acaba deixando outras coisas acontecerem, né? Mas o importante é tu voltar, quer dizer, tu volta e já volta com um olhar diferente. Quer dizer, até para a tua formação profissional também, né? Tu estás formada em marketing, pós-graduada em marketing digital, e a gente vive num período, num universo hoje que a comunicação digital, a gente está aqui numa plataforma digital, né? Sim. Podendo conversar, podendo ampliar e tal. Agora, Brenda, eu acho muito curioso o que tu achas, assim, por que as pessoas têm uma percepção tão equivocada da Amazônia, a ponto assim, de nos colocar num lugar de menor qualidade, de uma menor potência. E às vezes a gente acredita nesse discurso. Não sei se tu sente isso, mas eu acho que às vezes a gente acaba acreditando. De tanto que nos dizem, né, que a gente não consegue produzir, a gente é preguiçoso, a gente não faz nada direito, porque tem um modelo que tem que ser seguido e que a gente não segue. Como é que tu vê isso dentro desse teu dia a dia, desse discurso distorcido de quem está lá e vem para cá, e nosso, que estamos aqui muitas das vezes, né? Sim. Assim, eu visualizo muito isso ligado à educação, né, que a gente tem. Então, assim, isso começa, por exemplo, na base, na escola, né? A gente não estuda, muitas das vezes, as coisas que são do nosso próprio país, que aconteceu no nosso próprio país. A gente estuda a Revolução Francesa, Revolução não sei da onde, tudo mais. Russa, tudo. E a gente não compreende o que acontece no nosso país, e muito menos na nossa região, no nosso estado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente vem é daí, é a gente se perceber mais, né? A gente se conhecer mais. A gente conhece muito pouco da nossa história. E aí, se a gente fosse aprofundar nisso, o norte, de fato, ele é quem carrega, vamos dizer assim, as nossas raízes, né? Enquanto mais originárias, Brasil. Né? Sim. Isso. Então, eu acho que vem muito daí, né? E aí a gente vai crescendo com essa percepção, né? De não se enxergar, na verdade, né? De não se visualizar e entender que o que é de fora é mais legal, é mais importante, é mais valoroso, né? Então, quando a gente consegue, de repente, mudar essa chavezinha e a minha forma de mudar essa chavezinha foi justamente essa troca, sabe? Essa conversa, esse tá lá no meio da comunidade, tá lá no meio da floresta, tá trocando com as pessoas, tá conversando, tá tendo essa percepção, né? Esses outros olhares que estão ali a quilômetros de distância da gente, por exemplo, que já é privilegiado por estar na cidade, por estar na capital, mas que é tão rico, né? E que não consegue, aquela percepção não consegue acessar outras pessoas por
conta simplesmente da geografia de onde ela está localizada, né, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente se permite isso, é importante. Tanto que quando as pessoas, por exemplo, vêm de fora conhecer o nosso estado, eu acho muito valoroso, né, que eles não fiquem só na capital, né, que eles não queiram simplesmente só conhecer os pontos turísticos, por exemplo, mas sim entender de fato, né, o que é a nossa cultura, o que é o nosso povo, né, e estar aberto a trocas, de fato. Acho que é aí que a gente consegue, né, carregar quando a gente troca uma ideia com alguém, quando a gente ouve, escuta, assimila aquilo, a gente leva um pouquinho daquilo para a nossa vida, né, a gente vai carregando. Sim. E a gente vai disseminando isso também, né? Então, total. Eu acho que o nosso papel, na verdade, seria mais ou menos esse, né? Chegar, e eu falo também do inverso, né? Também, quando a gente for acessar outros estados, outras culturas, a gente também está aberto, né? A compreender a cultura do outro também, porque não é porque eu sou daqui que a minha é mais importante. Não, todas são importantes, mas né, a gente está aberto a ouvir o outro e o outro está aberto a ouvir a gente também. E a gente ter essa troca, que é o mais gostoso de tudo, é ter essa troca e carregar com a gente essa energia boa, né? Aquilo de bom que a gente contribui e que a gente recebe também do outro. Porque o problema não é você gostar de coisas que não são daqui. Não é esse o problema. O problema é a gente apagar a nossa completamente e consumir só o que vem de fora, e pior, fazendo o julgamento de que o que tem de fora é muito melhor do que o que está aqui, né? Esse que é o problema. Nesse período, nesse especial de mulheres que a gente está fazendo, nós recebemos aqui também um outro projeto de mães, né, que também são mães empreendedoras. E aí, falaste uma coisa sobre empreendedorismo feminino, e é muito curioso, porque elas também comentaram sobre isso. O quanto a gente, na verdade, se fortalece, as mulheres, a percepção de empreender das mulheres, ela se volta muito mais para o coletivo do que para o individual, né? O homem, quando pensa em empreender, parece que já é um destino do homem, né? A gente falou sobre isso também. O homem empreender está tudo certo, o homem já, desde menino, talvez ele já seja incentivado a isso. E as mulheres não. Quando a gente quer, quando nasce dentro da gente quando dá um estalo de alguma coisa para fazer, a gente quer ampliar, a gente quer juntar outras mulheres. A gente quer fazer uma roda, né? A gente quer fazer uma ciranda e deixa eu te mostrar aqui o que eu soube, olha, eu fiz aqui, deixa eu te ajudar. E eu acho que só uma mulher consegue compreender, de um modo geral, a dor de uma outra mulher, né? Que é a mulher, que é a esposa, que é mãe, que ainda tem um peso maior quando é mãe ainda, né? Porque passa pela educação dos filhos, a composição da casa, né? A condução, muitas das vezes, da família toda. Então, assim, como é que foi para ti pensar nisso? Tu sai desse lugar e resolve sair. Tu foste para comunidades, e aí conta para a gente desse projeto específico que tu estás falando, que te leva, sai daqui da capital e te leva para outros lugares. E a gente aqui na capital tem visão realmente de que a gente é só aqui, né? Aqui, né, é nosso, é só aqui, o resto não tem. E o resto do Pará, que é o Pará, né, que conta o Pará inteiro, é muito rico, tem muito mais coisa, né? E a gente só fica aqui, né? Tu falaste agora da questão do empreendedorismo feminino, e eu lembrei de um vídeo que eu assisti uma vez da presidente da Rede Mulher Empreendedora, que ela falou assim, que as mulheres, o homem, quando ele empreende, ele é diferente no sentido de que quando a mulher ela empreende, ela carrega muitas coisas juntas. Exatamente. Né? Assim, não só outras mulheres, mas também ela consegue pagar a escola do filho, ela investe na educação do filho, ela ajuda a família, ela vai carregar, ela vai moldando todo o entorno dela para que todo mundo vá crescendo junto. Isso. Não que o homem não tenha isso, mas é diferente a percepção, né? E eu acho que é aí que vem esse lado que a gente tem esse cuidado maior, assim, para esse lado mais emocional. E é importante dizer que não é incapacidade do homem para isso. Eu acho que é cultural. É uma criação, uma educação, é uma sociedade que encaminha ele para lá. Porque o homem tem tanta competência quanto a mulher. Não existe. Sim, né? Acho que a gente já desmistificou isso, que não existe superioridade entre os gêneros, vamos dizer assim, né? O que existe é uma construção, né? É uma sociedade que molda de uma forma.
E a gente acabou ficando realmente com uma percepção. É notório isso. Sim, é sim. muito diferente. E ela fala que justamente o homem ele vai para esse lado do ter, né? Então, quando ele ascende, ele quer ter um carro bom, ele quer ter uma casa boa, ele quer frequentar bons restaurantes. E a mulher, ela já vai para o outro lado, que é fortalecer a sua rede, né? O seu coletivo ali, o seu entorno, para que todo mundo vá crescendo. E o ter, ele já fica mais em segundo plano ali. Perfeito. E é uma coisa que a gente percebe, né? A gente, no dia a dia, a gente percebe isso nas mulheres empreendedoras. Claro. E muitas das mulheres dizem assim, o meu marido passou a trabalhar comigo. Né? Tipo assim, o marido, às vezes, ela vai, às vezes ela encoraja, às vezes ele diz assim, olha, vai tu primeiro, né? Vai lá, e ela vai, ela consegue, ela faz, e depois ele vai acompanhando. Porque é isso mesmo, total. Não sei quem foi a mulher que comentou sobre isso, mas fantástico, porque é essa percepção que a gente sente aqui. Das mulheres que eu já recebi até aqui, por exemplo, nesse especial, a gente conversava muito sobre isso mesmo. É a prática, né? É a prática que a gente vivencia. Isso. E aí, em relação ao que tu falaste dessa minha interiorização aí de conhecimento, vamos dizer assim, o que me permitiu isso, na verdade, foi trabalhar com produção cultural. Né? Tu tens uma produtora, é isso? Isso, atualmente eu tenho uma produtora, que é a Melé Produções. Sim. Né? E foi atuando nela que eu consegui abrir mais os meus olhos, sabe? Para esse lado mais humano, vamos dizer assim. Então conta aí. Porque produzir cultura também, ela vai para outra... Daria 10 podcasts só aqui, né? Porque produzir cultura também é um desafio, né? É um desafio muito grande. E é engraçado como as pessoas têm a percepção de que trabalhar com cultura você não deve receber... É trabalho voluntário. Entendeu? Não é trabalho. Não é trabalho. Primeiro que não é trabalho. Segundo que ninguém ganha dinheiro com cultura. Isso daí não é, entendeu? E, cara, tudo que a gente faz no nosso dia está envolvido com cultura. Tudo. Quando a gente liga o rádio para ouvir uma música, está envolvida a cultura. Quando a gente assiste a novela na TV, né? Tipo, tudo o nosso dia a dia, ele é repleto de cultura o tempo inteiro. E as pessoas não têm essa percepção, na verdade, né? Quando a partir do momento que elas virarem essa chave e entenderem que nós somos rodeados de cultura, nós somos imersos na cultura diariamente, elas vão entender o valor disso. Porque se a gente tirar totalmente do teu dia a dia o teu consumo de cultura... Tu vai ver sobra de ti? Tu vai ver o quanto isso é valoroso, né? Tu vai perceber isso. O que sobra? Eu fico me perguntando. Né? A gente acha, acho que não sei se foi agora com a nova ministra da Cultura até, ou já foi anterior a essa discussão, de que a cultura ela é um direito fundamental também, né? Porque como a pandemia trouxe isso pra gente muito claramente. Todo mundo ficou preso em casa por muito tempo, no começo muito legal, entre aspas, assim, esse legal muito entre aspas, mas assim, estava todo mundo ali dentro de casa e estava ótimo. Depois de 2 meses, ninguém queria mais ficar dentro de casa, né? As pessoas já estavam agoniadas porque queriam ir para a rua, queriam uma aglomeração, queriam um show, né? Queriam dançar com alguém, queriam estar na rua, queriam ir ao supermercado, conversar, dar um bom dia. Né? Então, isso é cultural mesmo. Cultura faz parte de nós, não é um adereço, né? Isso. E aí trabalhar com cultura é muito diferente, né? Ter essa virada de chave assim, na visão das pessoas é importante para que a gente tenha esse trabalho realmente valorizado, né? E que a gente consiga, de fato, ter cada vez mais incentivos em relação a isso, né? Tanto do governo quanto de empresas privadas, né? Ter realmente esse abraço da necessidade que é isso. E, como eu te falei, com a Melé Produções eu consegui abrir a minha percepção em relação a todas essas questões quando a gente começou a desenvolver projetos, por exemplo, para o interior do estado, né? Para as ilhas, por exemplo, daqui da região do Cumbu, que tem várias outras ilhas, para o Marajó, enfim, a gente conseguiu... ter essa troca, assim, né? E eu falei, caramba, isso é muito incrível, muito valoroso. E é uma coisa tu produzir cultura aqui na capital. Pois é, eu queria te perguntar sobre isso. Qual a diferença? Tu não dá para levar um projeto que tu fizestes aqui. Por exemplo, tu estás à frente do Mangueirosa, né? Também, né? O Mangueirosa que
fez aí, voltou esse ano aí com força total, né? Isso. Teve até polêmica depois a gente pode até perguntar sobre isso. Mas tu não leva um festival ou um evento aqui o mesmo formato que é para outras cidades do estado, né? Não. Como é que é diferente, Brenda? Cada cidade, cada município, ela tem sua particularidade, né? Então, eu não tenho como colocar o projeto numa caixinha e ignorar tudo aquilo que aquela cidade, que aquele município vive, né? E eu acho que o mais importante é a escuta, no caso, né? Então, em relação a ser produtor cultural, o importante é que quando você vai desenvolver um projeto em alguma região, primeiro você tem que ter essa troca lá, né? Porque muitas das vezes o que tu está querendo oferecer não é aquilo que a comunidade ou que o município ali precisa, sabe? Então, eu acho que é essa a nossa virada de chave. Às vezes a gente quer, poxa, meu projeto é incrível. Maravilhoso, pronto, deu super assim, certo aqui. Isso. Lógico que vai dar certo em outro lugar. O que aquela comunidade, o que aquela cidade está precisando é de outra coisa, é de outro direcionamento, né? Então, acho que é isso que é importante. E, por exemplo, teve um projeto que eu participei, que foi o Telas em Movimento, que eu não sei se tu conhece, que é um festival que busca a democratização do acesso ao cinema nas periferias e comunidades quilombolas, indígenas, enfim. É um projeto lindo da Joyce Corsino, que eu sou apaixonada. E já participei, né? Inclusive, durante a pandemia, a gente fez uma ação contra a Covid, de distribuição de cestas nas comunidades. Ai, que legal. É um projeto que envolve tanto essa democratização do acesso ao cinema, quanto também um projeto social, sabe? Porque a gente entende que o cinema, ele transforma vidas, de fato. Totalmente. Né? Então, assim, poxa, pra gente que tá aqui na cidade, vivendo o nosso dia a dia e tal, é muito fácil pra gente tirar um tempo e ir ali no cinema, pagar R$30 e assistir um filme que foi construído lá na Europa e tal, não sei o que, é incrível. Mas quando tu emerge em uma comunidade, que pode ser até atravessando aqui a beira do rio, indo ali para o Cumbu, para a Ilha das Onças, que foi um dos projetos que a gente fez lá, que foi um cinema lá, ouvi de uma mãe falar assim, Brenda, meus filhos e eu nunca fomos ao cinema. Por quê? Para eu atravessar de barco para Belém, eu tenho que pagar o barco de cada um. Eu tenho que pagar o ingresso de cada um no cinema, que é R$30. Eu tenho que ter pipoca para eles comerem, né, terem uma experiência legal. E eu não gasto menos de R$200 para eu ir levar meus filhos no cinema. Eu não tenho R$200 sobrando para fazer isso. Então, eu e meus filhos nunca fomos ao cinema. E ainda tem um detalhe importante que ela falou. Eu não me sinto representada quando eu vou a um shopping, por exemplo, ao cinema. As pessoas me olham estranho. Caraca. Então, assim, é toda uma questão, né? E a gente fez exibições de cinema lá, na comunidade. E, tipo assim, é isso que eles precisam, é o ambiente deles, entendeu? É lá que eles se sentem à vontade, é lá que eles se sentem confortáveis, lá que eles não são julgados, né? E, assim, foi muito massa esse projeto que a gente fez, que inclusive já rodou também em alguns outros municípios. É um projeto aí que está se perpetuando pelo Telas em Movimento. Que é isso, sabe? É essa troca. E o que é apresentado também é importante, porque aquilo ali gera um debate, gera um questionamento, né? São coisas que vai trazer para a pessoa que está assistindo ali uma filmes reflexão. Produzidos locais, assim? A gente atua, né, com filmes produzidos localmente. Então, eles se enxergam, vamos dizer assim, né? Totalmente. Nas produções audiovisuais, que é uma coisa que eles nunca imaginaram. Claro que eles ficam sabendo dessas produções milionárias e tudo mais, mas eles nunca se enxergaram no cinema. E quando eles veem, por exemplo, a história da Matinta Pereira, que foi gravada no meio da mata, né, que tem a Dira Paz e tem pessoas com os traços esse dele. O projeto? Eu já assisti, tem no YouTube, né? Tem esse cinema, esse filme tem no YouTube. Foi um dos filmes que a gente já exibiu. Foi um dos filmes. Tá. Maravilhoso, gente. Tá no YouTube, quem puder, Matinta, né? Eu acho que o nome é Matinta. É incrível. Maravilhoso. A gente tem uma produção audiovisual muito rica aqui. E as pessoas não têm acesso muitas das vezes, né? É verdade. Isso até é uma coisa que... Eu não lembro se é a prefeitura ou é o estado que estava tentando disseminar melhor isso através dos editais que eles estavam lançando, né? De fortalecimento do audiovisual. Porque é isso, a gente é muito rico em relação a
audiovisual. A gente tem muita história para contar. E muita história legal, né? Tu sabes que eu sempre converso aqui com o nosso diretor. E aí a gente estava comentando numa vez aqui, e a gente trocando assim informações, e a gente falando, ele dizendo assim, sabe qual é o problema? É que às vezes esses editais grandes, eles olham para a gente só como um material regional, né? E como esse material regional fosse menor do que qualquer outra coisa. Mas o que é ser regional, afinal de contas, num país do tamanho que é o Brasil? Tudo é regional, Sim. né? E por que a gente entende que o nacional, a música popular brasileira, é a que está ali no centro, no eixo, né? Ali sul e sudeste. E tudo que está fora é regional? Né? Ele me alertou para isso. Ele me alertou para isso. Eu digo, mas que coisa, né? E é isso mesmo, é por aí. Porque a gente acaba sendo obrigado, né, por uma pressão meio social, assim, entre aspas, de consumir uma arte nacional, dita ou construída como nacional, em detrimento da regional. E eu acho a fala dessa mulher da ilha, e a gente está falando da Ilha das Onças, que é aqui. Atravessando o A rio. Ilha das Onças não é a 100 quilômetros de Belém. A Ilha das Onças é aqui do lado. Para quem não está aqui ou localizado aqui em Belém, a gente tem uma baía que cerca quase toda a nossa cidade e tem uma região das ilhas que fica atravessando. É o quê? 10 minutos, talvez, de barco, isso. né? E é rápido, atravessando, a gente já chega lá. E parece que é outro universo, completamente diferente, né? Brenda? Questão de acesso é complicadíssimo. E é tudo. E a gente não se conhece muito bem, né? Eu não sei se já está agora, mas recentemente a gente não tinha nem quantidade certa, o censo certo da Ilha das Onças. Da região das ilhas, não só das onças, né? Mas da região das ilhas. Bem interessante. E aí, quando a gente foi fazer esse projeto lá, foi realmente assim, muito impactante. Eu imagino. Essa fala dela, assim, conhecer senhoras de 60, 70 anos que relataram pra gente que nunca foram ao cinema, nunca tiveram a oportunidade, que se emocionaram ao ver, né, assim, e vendo as criancinhas rindo dos desenhos que estavam passando, as animações que a gente levou, que também eram regionais. Então, assim, todos esses pequenos detalhes que pra gente é uma coisa, assim, supérflua, né? Se a gente quiser ir no cinema, a gente vai. Mas para eles que são nossos irmãos, que estão aqui do lado, né, algo tão particular e tão rico. Então, a gente ter essa percepção de que, às vezes, a gente está muito próximo de uma realidade muito diferente. E que, às vezes, só uma troca, uma conversa, um pequeno detalhe ali, a gente pode contribuir de alguma forma diferente, né? Às vezes, a gente não precisa nem atravessar o rio. Basta a gente ir lá nos Jurunas, né? Basta a gente ir na Terra Firme, no Guamá. Entendeu? Tem essa realidade também. E que hoje em dia, que bom que eles estão cada vez mais se fortalecendo e que existem projetos já nas comunidades, de cineclubes, de bibliotecas comunitárias, né? Pessoas que estão engajadas nisso, mas o que falta é apoio, né? O que falta é o poder público junto, o que falta é as empresas privadas estarem junto também, né? Fazendo a sua parte. Enfim, vamos dizer assim, que trabalhar por esse lado é muito rico, mas também é muito doloroso ao mesmo tempo, né? Porque a gente percebe o quanto a gente é pobre de tanta coisa que eles são muito ricos, né? E é muito importante, assim, eu acho que para a vivência de todo mundo ter essa troca e ter essa percepção, sabe? Que a gente começa a enxergar as coisas de forma diferente e fazer a nossa parte, né? Todo mundo tem o seu papel ali, né? Então, a gente começa a perceber, não só enxergando a nossa vida, no nosso grande egoísmo, na nossa grande bolha do ter, né? Do querer ter e tudo mais, mas entender como é que a gente pode, de repente, transformar o nosso bairro em um lugar melhor. Qual é a comunidade que tem ali? Qual é a associação de moradores que tem ali que eu posso ajudar? Será que tem alguma biblioteca comunitária? Tem aqueles polos da prefeitura, né, de assistencialismo também, que às vezes desenvolvem atividades sociais lá dentro, muito bacanas, que são desenvolvidas com as comunidades. Então, assim, a gente buscar também pouco a pouco e se conectando e fazendo o nosso papel, às vezes, no nosso próprio bairro, né, na nossa própria rua. A gente não conhece, né, a nossa história. A gente falou isso no começo. A gente não conhece, a gente aprende muito sobre a Revolução Francesa, e a gente é capaz de dizer a data, o contexto, né?
a gente vai buscar lá quem foram os heróis, e sempre homens também, né? Abrindo-se o parêntese, né? Porque as mulheres ali ficaram meio esquecidas, mas a gente é capaz de falar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Russa e todas as outras revoluções no Japão, na China, mas a gente não consegue falar, por exemplo, sobre a Revolução Cabana. A gente não consegue entender, por exemplo, o que foi a cabanagem. A gente não consegue entender como é que foi o nosso processo de chegada aqui dos europeus. Né? Não, a gente comprou a ideia de que os europeus chegaram aqui e trouxeram para a gente tudo de bom e a gente era muito preguiçoso e não quis saber de nada. Sim, e que o Brasil tem 500 e poucos anos. E tem, né? só 500 e poucos anos. Ele não existia Antes não era história. nada antes. A gente passou a existir no dia que a gente recebeu aqui a primeira caravela europeia. E assim, a gente é incapaz realmente de reproduzir isso. E tu falaste uma coisa que eu acho muito importante. Eu sou da Pedreira, nascida e criada na Pedreira, né? Mas, eu conheço um pouco da história da Pedreira, mas eu acho muito interessante essa questão realmente do bairro, desse pertencimento, né? A gente não conhece muita coisa de onde a gente vem, como é que foi criado esse bairro, nasceu da onde? Quem que chegou por aqui primeiro? Quem são as pessoas que são produzidas aqui? Eu tenho muito orgulho de dizer da Pedreira, porque eu acho que a Pedreira é um dos poucos bairros, eu acho que o Telégrafo também tem. Tem um slogan, né? A Pedreira é o bairro do samba e do amor. Sim. Todo mundo, quando fala da Pedreira, eu acho isso tão bonito. Né? Eu acho que foi a Eneida de Moraes, se eu não me engano, né? que falou sobre isso, que deu à Pedreira o título, né? De bairro do samba e do amor. Então, assim, a gente não sabe o que isso significa. Né? É samba e do amor por quê? O que tem lá para ser do samba e do amor? Provavelmente a maioria de nós não sabe responder exatamente por quê. A gente não é incentivado a pensar, né? A construir sobre isso. Aí tu disseste, Brenda, que foi por conta dessa tua produção cultural que tu passastes a pensar em outros projetos, em outros locais. Que outros locais, além desse projeto que tu estavas falando, né? Que outros te levaram para esse Pará inteiro? A gente já também desenvolveu esse projeto do cinema lá em Soure, na comunidade do Tambores do Pacoval, que também foi muito bacana, né, ter tido essa vivência lá. Além disso, também a gente já desenvolveu alguns projetos já voltados, por exemplo, para marketing, comunicação, já em Santarém, vários assim, municípios daqui, que eu não estou lembrada agora o nome, mas alguns municípios também voltados para essa parte de capacitação, né, não só de projetos culturais, mas também de capacitação para marketing e comunicação, que hoje em dia é o boom, né? É o boom. Verdade. E a gente percebe também, quando a gente interioriza, assim, o quanto também ainda são carentes nessas questões, né? Total. Pegando assim um exemplo, por exemplo, da questão do Mangueirosa. A gente vai, por exemplo, contratar um artista. Às vezes o artista ele não tem um portfólio, ele não tem fotos, ele não tem, assim, documentação básica, vamos dizer assim, para que você se divulgue, por exemplo, né, um release da sua história, né? Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes é só mesmo, assim, um não saber como fazer, ou um não saber que tinha que ter, ou, entendeu? Que é uma troca que a gente consegue ir construindo isso e quando a gente fala sobre isso, isso afeta diretamente o acesso também, né? Totalmente. Por exemplo, se o Estado, a Prefeitura lança algum edital, né, para os artistas, como teve no período da pandemia, que foram importantíssimos, mas, de fato, muita gente ficou de fora. Por quê? Porque não sabe. Tinha esse básico também. Porque não sabe como fazer, né? Inclusive, acho que foi a Secretaria de Cultura que chegou a fazer algumas oficinas para ensinar alguns artistas a montar o seu release, a montar o seu material, como é que fazia a inscrição e tudo mais. Muito bacana, mas é isso. Quem tem acesso à internet consegue participar. A comunidade de carimbó lá do interior, não sei de onde, que não tem acesso a nada do mestre de carimbó, não sei de onde, não consegue, aí não consegue acessar o edital. Então, enfim, existem ainda diversas particularidades para a gente conseguir disseminar melhor esse acesso, né, relacionado
a essa questão dos editais e tudo mais. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente tem que comprar e para poder as coisas começarem a andar, de fato, né? Total. Alguém sempre diz assim, a internet todo mundo tem. Não. Todo mundo quem, cara pálida, né? A gente está muito na nossa bolha, né? Eu acho incrível, essas coisas são uma das coisas que sempre mostram pra gente isso. A gente está muito ali na nossa bolha. A gente não consegue ter a dimensão do quanto é complicado, né? Nem todo mundo tem acesso. Região Norte e Nordeste ainda sofre, nós aqui para cima, bem mais até, pela extensão, né, territorial do nosso estado, da nossa região. Não é simples, nem todo mundo quer investir para cá. Nem todo mundo quer investir, por exemplo, no interior, que tem 5 mil habitantes, por exemplo, 10 mil habitantes, para passar uma torre com uma estrutura para cabear a internet, por exemplo. Não funciona. Gente, antes da gente começar aqui, dando só aquela paradinha para contar para vocês que a gente está aqui com a Brenda Paz. A Brenda, ela é uma empreendedora, ela é uma produtora cultural, e ela está aqui conversando com a gente exatamente sobre esses desafios da produção cultural, da produção artística, da comunicação também, dentro do nosso estado, e como é que isso tudo repercute dentro da nossa sociedade, né? Então, reforçando para ti, te inscreve aqui no canal, se tu ainda não é inscrito, segue a gente aqui nas redes sociais, né? Faz teus comentários também, comenta e compartilha bastante. A gente está nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. A gente está no Twitter como Jornal Pará OFC. E te lembrando que a gente está também em todas as plataformas de podcast. Escolhe a tua, então, para comentar lá e compartilhar bastante esse conteúdo também. Para mais notícias, já sabe, é o nosso portal jornalpará.com.br. A gente está falando de produção cultural, Brenda, tu falaste dos editais, da falta de incentivo, do quanto o Estado é importante nesse momento, como foi importante na pandemia, né? Que foi um setor que parou primeiro, né? E é o setor que está ainda aí tentando voltar. E aí a gente voltou, Mangueirosa, esse ano voltou com força total aí para as ruas. E a gente estava comentando sobre essa questão de se pertencer, e eu me lembro de uma polêmicazinha aí que rolou nas redes sociais sobre o regionalismo do Mangueirosa, né? Alguém achou, mas faltou música carnavalesca, né? E aí eu fico pensando, o que é a música carnavalesca? O que essa pessoa estava sentindo falta? Porque o Mangueirosa é um festival regional, local, acontece na capital, né? E tem o foco ali de valorização da cultura local, né? Isso mesmo. É isso. O projeto é esse. Vai agradar todo mundo? Lógico que não. Todo mundo gosta da cultura regional, local? Não, tá tudo certo. Quem quer, vai. Justamente. Quem não quer, não vai. É simples. Teve desfile na Aldeia Cabana, de escolas de samba. O estado do Pará inteiro tem carnaval diferenciado para tudo que é gosto, né? Tem um monte de opções. E aí eu digo, mas gente, é a tal da treta que não precisava existir. Mas acho que mostra para a gente exatamente isso que a gente estava pensando. Essa pessoa sentiu falta de música carnavalesca. Penso eu que seria samba, enredo, lá do Rio de Janeiro. Marchinha, talvez. De São Paulo. Marchinha, de carnaval. A pessoa sentiu falta do axé, da sim. Bahia. Mas como é que pode isso? Né? É engraçado quando a gente tenta, né, desenvolver assim, o Mangueirosa, porque quando a gente começou com essa ideia do Mangueirosa, o que a gente percebeu? Os outros estados que são muito fortes em carnaval, se você for estudar a fundo como que eles foram construídos, a base deles é a música local. Lógico. Olinda toca o que é de Olinda. Um outro artista que vai de fora, inclusive Jeff Moraes esse ano foi para a Bahia tocar, por exemplo. Gabi Amarantos também já participou de outros carnavais. Vários. Eles trazem outros artistas e mas a base deles é a cultura deles, Exatamente. né? Então, quando a gente teve essa ideia de criar o Mangueirosa, que a primeira edição foi em 2019, a ideia foi justamente essa. No norte do Brasil, a gente não tem um fortalecimento, né, nesse período. E a gente é tão rico, né? Então, vamos gritar isso para o mundo. A gente quer ser referência do carnaval
no Brasil. É esse o nosso objetivo. Mas com a nossa cultura, com a nossa arte, com os nossos artistas, né? E é muito importante que a gente tenha essa discussão, por exemplo, nessa edição, pessoas questionando que não teve música de carnaval, pessoas questionando de que não tocou música de TikTok, por exemplo, não tocou as músicas que fazem sucesso, que estão em alta aí e tal. Mas, assim, isso mostra pra gente que existe uma gama ainda de pessoas que estão ali em busca de negócios que ainda não fizeram festas para elas, que ainda não fizeram eventos para elas, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai continuar com a nossa ideia do nosso projeto, né? Que é a revitalização do carnaval de rua na cidade de Belém, focado no nosso regionalismo, nos nossos artistas. E tem uma gama ainda. Esse carnaval foi uma amostra disso, né? Existe ainda uma margem muito grande para outros produtores, né, outras pessoas trabalharem outros eventos com outros conceitos também na nossa cidade ou em outras cidades também. Porque ainda existe muita gente aí que vai buscar os seus grupos, né, e seus afins para curtir aquilo que gosta, né? E aí quem gosta de curtir a nossa cultura local vai para Mangueirosa e tá tudo certo. Né? Quem gosta de curtir outra coisa vai para outro lugar e tá tudo certo, né? Infelizmente, a gente não consegue agradar a todos, né? Mas... E eu acho que essa é a beleza da arte. Sim. Essa é a beleza da cultura, é a diversidade. Imagina se a gente tivesse uma coisa só. Coisa chata, né? Coisa mais chata que tem, só de um jeito. Não. Se tem a galera do hip hop que quer fazer um carnaval, faz. O carnaval não tem uma definição, né? É porque a gente... Aí é que tá, que eu acho que a gente consome muito... a cultura sul e sudeste, então a gente já entendeu como carnaval samba enredo e as marchinhas de carnaval. E não é isso. O carnaval, na verdade, é um período que é para acontecer tudo, né? Eu estava lendo nesses dias que o carnaval não acontece só no Brasil, inclusive, né? As pessoas acham que é só no Brasil, mas não é. Acontece em boa parte do mundo. Inclusive, nasce, talvez, com uma proposta, uma das vertentes que conta do carnaval, que é um momento ali de meio de protesto da sociedade. No carnaval é quando se dá trégua para fazer tudo, é quando as pessoas podem falar mal de outras publicamente, né? Isso. Então, eu acho muito interessante isso. Ou seja, pode tudo no carnaval. Sim. Pode a marchinha, pode o samba enredo, pode o axé da Bahia e pode o bregoso gostoso, pode aquela marcante, pode uma roda de carimbó, pode a guitarrada, pode o hip hop, pode ser lá o que mais tiver, né? Isso. Acho que é muito legal. Foi muito bacana essa edição, que a gente conseguiu aí trazer mais de 100 artistas locais, né, para o palco. E a gente já somou aí mais ou menos aí uma estimativa de mais de 100 mil pessoas de público durante esses 5 dias. Então... E esse ano teve ressaca ainda, né? Ainda teve ressaca, os 4 dias. Irmã. Foi. Mana, eu só sei te dizer o seguinte, eu trabalho com algumas pessoas aqui, Brenda, que se eu te contar, minha filha... Chegavam aqui. O quê? Entendeu? Davam conta do serviço, é verdade, mas tu via assim na cara da pessoa. Teve gente que se acabou no sábado, teve gente que não existiu no sábado. Pediu assim, olha, não contem comigo, nem me dê bom dia neste dia. Conheço. Muita gente. Teve gente aqui que se acabou, Brenda, se eu te contar... Eu vi alguns por lá. Tu vistes alguns? Pois teve se acabando valendo, não foi? Sim. E aí, assim, não satisfeito, esse ano teve a inovação da ressaca, né? Isso, teve e a aí, ressaca. só para botar fim no carnaval. Né? Para deixar aquele gostinho ali de saudade para 2024, né? Mas, assim, foi muito bacana, assim... a gente ter conseguido voltar, de fato, é uma realização muito grande pra gente, né? Porque eu imagino. 2 anos parado. Pois é, e vocês lançaram o primeiro em 2019. Foi. Em 2020 já não deu mais. 2020 teve. Ou teve ainda, logo depois. E logo depois já estourou a pandemia, então entendi. Ainda teve. Né? Mas aí não tivemos 2021 e 2022, porque a gente realmente percebeu que não... É um projeto que aglomera muita gente, que... A gente não ia ter seguranças para fazer, né? Assim, não garantir que não vai acontecer nada. Então, assim, esse ano de 2023 foi que a gente, assim, teve mais segurança de não, já dá para colocar na rua, né? Porque a gente percebe também quanto o nosso público, ele compra a ideia do Mangueirosa, né? Então, a gente sabe que se a gente anuncia que vai ter, vai lotar. E foi o que aconteceu, né? Lotou, graças a Deus, foi uma festa muito linda.
mas que nesse ano a gente conseguiu levar mais de 100 artistas para o palco, né? Foi muito, muito bonito mesmo ver carimbó, ver brega, ver guitarrada, ver muita coisa nossa ali em cima, no Vero Rio, no cortejo, nas festas que a gente fez depois fechada. Foi, assim, uma coisa muito bacana. E esse ano também a gente teve o nosso Mangueirozinha, né? Que é o nosso projeto infantil. Que esse ano foi lá no Ter Paz do Guamá, que foi muito massa também essa parceria com eles. Enfim, a nossa ideia é cada vez mais estar se fortalecendo, né? Poder público e iniciativa privada também, para que a gente consiga levar o Mangueirosa, ele não é só um projeto de festa, ele não é festa, a base dele não é festa, né? A base dele é essa revitalização do carnaval de rua que gera emprego, que gera renda, que muda a vida das pessoas. Era um período que há bem pouco tempo atrás a cidade estava completamente vazia, não tinha movimentação nenhuma, né? Justamente. E com o Mangueirosa a gente percebeu que a cidade ficou movimentada, né? As pessoas já sabem que vai ter, então elas não viajam mais, elas ficam para ficar no evento. E outra coisa, a gente consegue ali com o Mangueirosa, que você vê a estrutura do evento, a amplitude do evento, a gente consegue gerar ali mais de 300 empregos diretos, entendeu? Fora os indiretos, né? Que com certeza vai passar ali os 1.000, com certeza, né? E também é muito bacana quando a gente depois tem o feedback das pessoas, por exemplo, os permissionários que trabalham lá no Vero Rio, que é um lugar que é turístico, mas que a gente sabe que não tem uma grande movimentação, porque não existe ali um trabalho de programações, vamos dizer assim, para a chamada, né? Então, eles veem o Mangueirosa como realmente um momento deles darem uma melhorada nas vendas dele. Teve gente em 2020 que comprou carro só com as vendas que fez dos 4 dias do Mangueirosa. Caramba! Né? Então, assim, ter esse feedback deles de que o Mangueirosa transforma a vida deles para melhor, né, durante esses dias de evento. Isso para a gente é o que importa. A gente vai disseminando isso vai gerando mais emprego, mais renda, melhorando a vida das pessoas. O nosso foco é que o turismo seja a base do nosso projeto, né? Então, que a gente consiga fortalecer o turismo da nossa região para que pessoas de outros estados venham para o nosso estado viver o nosso carnaval, né? Viver a nossa cultura, ficar imerso na nossa cultura. E aí gera a hotelaria, né? Gira a hotelaria, gira restaurante, gira visitação no Cumbu. Enfim, o nosso projeto ele é justamente focado nisso, né? Então, quem vê o Mangueirosa, por que não tocou isso, por que não tocou aquilo, por que não sei o que... Gente, é essa a base do nosso projeto, né? E, consequentemente, mudar a vida das pessoas, fortalecer a nossa cidade. Muito maior, né? Muito, muito maior, né? Quando você... é importante que as pessoas percebam isso, que trabalhar com um evento não quer dizer só um oba-oba, É muito entendeu? trabalho, É muito esforço, trabalho. é suor mesmo, né? Por trás. E famílias envolvidas ali atrás, né? Que dependem sobrevivência daquilo. de pessoas, melhoria de vida, Isso, né? Entendeu? Então, isso também tem que ser enxergado, né? Tem que ser valorizado. Porque é assim que a gente vai conseguindo melhorar a nossa cidade, sabe? Desenvolvendo projetos que fortaleçam a gente quanto comunidade, quanto região, quanto cultura, e também fortalecendo, né, os nossos, a nossa população, gerando mais emprego e renda e melhorando de modo geral tudo isso. Eu achei bem legal porque eu não fui, né? Eu te confesso que eu já me sinto mais cansada, mas enfim, fiquei em casa, curti de casa, só fiquei recebendo as fotos dos amigos que foram e fiquei morrendo de vontade de ir, mas não fui. Mas a gente conversou aqui com acho que foi a Sônia, né, que a gente recebeu aqui, ela falou com a gente um pouco. Então, teve também a questão da conscientização ambiental com a troca de corpos descartáveis, né, eu achei bem bacana. Teve testagem rápida, uma orientação constante de quem estivesse com os sintomas, que fizesse a testagem antes de ir para não se expor e não expor a galera. A questão da acessibilidade. Então, eu acho que vai muito mesmo além do que só... E a pessoa que reclama porque não tocou música carnavalesca, seja lá o que a pessoa entendeu por isso, é porque olhou só para um ponto que, na verdade, é um ponto importante, mas não é o todo do projeto, né? Eu fiquei fã do Mangueirosa. Eu te confesso que eu passei um período fora de Belém, não acompanhei. Mas, assim, quando tomei conta do que pertencia àquilo, como é que funcionava, como é que fazia girar essa roda do evento, é fantástico. Né? Essa valorização da nossa arte eu acho fantástico. Agora, a Brenda fala desses desafios, desses incentivos, né? Dessas leis de incentivos, por exemplo,
que permitem, especialmente da nossa tão mal falada, né, por pessoas mal intencionadas, a Lei Rouanet, ou a lei estadual, a lei a CMA, né? E a Funbel também tem uma lei, né? A prefeitura também tem uma lei de incentivo para lançou recentemente, eu me lembro, não vou lembrar o nome. Mas tem também, né? Como é que as pessoas têm uma ideia equivocada, e eu acho que era importante tu falares mais sobre isso, de que o governo do estado ou o governo federal chama, por exemplo, a Melé Produções, diz assim: olha, Brenda, toma aqui para ti. 100 mil reais, Brenda, para tu fazer o Mangueirosa, tá? Fica feliz. E aí a Brenda vai e resolve fazer o que ela quiser com os 100 mil reais e nem presta conta. É assim, Brenda? Não, nem um pouco. Muito pelo contrário, né? Quando a gente trabalha com dinheiro público, a gente tem que ter muita cautela mesmo, porque os processos eles são muito rigorosos, né? Então, por exemplo, a CMA, ela é uma verba, né, que a empresa ela deixa de pagar o determinado imposto para o governo e ela investe esse valor, ele reverte, na verdade, esse valor em incentivo a um projeto cultural. Mas né? assim, é só o começo, Brenda. Lança o edital, a empresa se habilita. Lança o edital, a gente inscreve projetos. Aí tu vai lá e diz assim, olha, eu quero Mangueirosa. Aí tu vai dizer lá o que é o projeto todinho, por exemplo. A gente escreve o projeto, a gente escreve o projeto no edital e aí, aprovado na CMA, a gente, enquanto produtora, recebe uma carta. Olha, você tem essa carta da CMA. Aí é a secretaria que vai dizer, olha, tu estás apto, o projeto está ok. Teu projeto está apto. Essa produtora pode confiar que ela pode vai receber fazer. Pode receber o recurso e aí a produtora vai atrás das empresas. Vai lá de porta em porta, Isso. dona fulana. Que essa é uma questão que a gente bate muito também com o governo, né? Para que a gente tenha um banco de empresas, né, cadastradas para que recebam esses projetos aprovados, por exemplo. Porque às vezes é muito isso, a gente tem uma gama de projetos aprovados, mas a pessoa ela não tem acesso, né, a empresas. A produtora ela não tem acesso, ela não consegue chegar ao setor que realmente ela deve apresentar o projeto, ela não sabe quais são os caminhos. Então, essa é uma das coisas que vem sendo trabalhada. Tem que gastar sola de sapato, torcendo para que aquela empresa te receba. Sim. Queira te ouvir, né? É toda uma questão. Então, muitas das vezes eu imagino, aprovado o projeto, não necessariamente tu vai ter aquele dinheiro, aquele recurso, às vezes. Não, né? Tu vai ter que ir catando mesmo. Né? Isso. E também tem outra coisa. Muitas das vezes as empresas não sabem que elas podem reverter o imposto para projetos, né? Ou seja, existe uma falta de conhecimento de ambos os lados, né? Entendi. Tanto que normalmente as empresas que estão aí participando da CMA, patrocinando projetos, normalmente são as que estão sempre patrocinando alguma coisa porque elas já têm esse conhecimento. Mas qualquer empresa pode fazer isso, sabe? Porque a empresa ganha uma parte do imposto. É ICMS? Costuma ser ICMS, né? Isso. Ao invés de ela pagar para o governo, aí ela pode usar esse valor e reverte apoiando o projeto, né? Isso. É aí que vem o recurso. Isso, pela iniciativa privada que topa fazer isso para incentivar a arte, para incentivar a cultura, né? Em parceria com essa licença do Estado, digamos assim. Isso mesmo. Então, é importante tanto que as empresas tenham esse conhecimento, né, de que é possível fazer isso e, querendo ou não, isso é uma coisa que agrega muito ao negócio, né? Muito. Você está aliado ali a um projeto cultural, né, que muitas das vezes tem uma entrega muito considerável para as empresas. Então, é importante de ambos os lados a gente ter esse conhecimento, tanto das empresas, por estarem abertas a participar disso. É um processo diferenciado, que a maioria das empresas não está acostumada, ok? Mas que, em contrapartida, o retorno que eles têm, né, em relação à imagem da marca, né, em relação a estar envolvida com coisas que realmente são relevantes, né, ter sua marca inserida em projetos que são relevantes para o teu estado, enfim. Então, existe esses ambos os lados, assim, né? E aí a gente fica, assim, todo ano tem esse edital da CMA, todo ano diversos projetos são aprovados, e aí a gente tem a gente recebe, sendo aprovado, a gente recebe essa carta, vamos dizer assim, de autorização de que eu posso
né, negociar determinado valor que foi aprovado lá na carta com empresas privadas para estar desenvolvendo esse projeto. E, em contrapartida, também tem outras empresas maiores, como, por exemplo, Natura, que fazem editais gerais, próprios, que você pode conseguir através da carta da CMA, por exemplo. Né? Então, existem empresas grandes que trabalham dessa forma também. Aí tu já tendo a carta da CMA, tu pode entrar num projeto numa dessas empresas, por exemplo. Tu inscreve no edital da Natura, por exemplo, e já consegue ser aprovado, né? Realizar aí com essa parceria. Então, existem assim diversos trâmites que é possível e, como eu te falei, né? Realizado o evento, a gente recebe a verba. Realizado o evento, a gente tem que prestar conta de centavo por centavo. Não acredito. Não pode faltar nada. A gente presta conta. E tu não pode gastar com o que tu quiseres, digamos assim. Tem que, é o que está dito lá. Isso, no edital vem especificado para que para que deve ser usado o valor, né? Há, inclusive, delimitações. Nota fiscal, tudo tem que ser comprovado, né? Então, assim, existe um rigor muito forte em relação a isso, porque é uma verba, né, que está sendo revertida ali, que deveria ir para o Estado. É nosso dinheiro, né, sim, Brenda? É dinheiro nosso, meu, sim, teu, de todo mundo, né? Sim, e com a Rouanet é mais rígido ainda, né? Então... quem acha que é oba-oba, né, trabalhar com cultura e tá aí recebendo verba via editais, via essas questões, não é, porque a gente precisa sim ter muito critério, muita cautela, senão qualquer procedimento ali que tiver equivocado, a produtora, né, o evento, ele sofre penalidade, que está tudo né, explicado em edital. Então, assim, é tudo muito sério, né, muito rigoroso. Por isso que também o acesso a participar disso também é muito rigoroso, né? Você precisa estar com a tua, por exemplo, se for escrever como produtora, a tua produtora tem que estar toda regular, toda em dia, certidões todas ok. E o artista também, porque o artista sozinho também pode, né? Isso também pode. Porque uma das críticas das pessoas mal intencionadas nesse sentido é quando colocam que as pessoas ficam ricas fazendo isso, né? A tal da mamata, né? Que todo mundo ficou falando. Mas é importante que a gente diga também que é necessário melhorar o processo, né, Brenda? Tu citaste agora que é bem importante, esse banco de empresas, né, para facilitar o acesso dessas pequenas produtoras, principalmente porque quem é grande, quem já está consolidado, tem uma certa vantagem, isso é inevitável, né? Porque vai atender às exigências, aquilo todo. Mas a gente não precisa matar o doente para acabar com a doença, né? Ou seja, é importante, a gente pode melhorar esse processo para que ele fique melhor, mais amplificado, né? Que ele atinja mais, por exemplo, esse artista, como tu mencionaste anteriormente, que não consegue fazer um release, porque não sabe como fazer, não consegue se divulgar, não consegue ter as documentações necessárias, certidões e tal, né? Isso precisa melhorar, é fato. Mas isso não invalida toda a ideia do projeto, da lei, né? E da importância que ela tem. A gente tem muitos projetos aí ricos, né? Que já são desenvolvidos no suor, de forma voluntária, inclusive, muitas das vezes. Que às vezes é só isso que falta, né? É uma falta do conhecimento de como acessar, né, esses editais, de como estar dentro disso. E é o nosso papel, tanto quanto produtor cultural, me coloco nesse lugar, né, de estar ao lado dessas pessoas, ao lado desses artistas, para estar viabilizando isso, já que eu tenho esse conhecimento e a pessoa tem um produto incrível ali que a gente pode estar casando e estar ampliando isso, né? Como também do artista de estar buscando, né, conhecer como é que deve ser esses procedimentos. Muitos artistas não sabem que tem editais, né? Quando teve essa questão da pandemia, que abriu os editais pela prefeitura e pelo governo, foi um Deus nos acuda, porque eles não tinham as documentações, foi tudo muito complicado. E aí que a gente começa a perceber, de fato, onde é que está o nosso calo, né? Acesso. Tudo se resume a acesso, de fato. Então, a gente tenta, né, teve esse esforço ali da Secretaria de Cultura de tentar disseminar isso e tudo mais, mas é isso, a gente ainda encontra muitas barreiras. Primeiro que o nosso estado é muito grande,
né? Então é muito difícil a gente realmente... A nossa logística não ajuda muito, né? Logística é complicadíssima. Porque aonde a gente está aqui, a região metropolitana, por exemplo, né? E onde a gente consegue ter acesso por estradas, ainda ok, né? Mas a gente tem lugares em que a gente só acessa com barco, nem chega avião, às vezes, em determinados lugares, então é longe. É difícil até para explicar quem vem de fora para cá, por exemplo, né? Sim. Que olha lá no mapa e vai ver o negócio assim, olha aí, no Marajó, é bem aqui do lado. Pertinho. Olha bem aqui, é rápido isso daqui. E não sabe que às vezes a gente demora 10 horas numa viagem, por exemplo. É engraçado esses detalhes, por exemplo, uma produção audiovisual que tu vai fazer na Amazônia, o orçamento é 3 vezes maior do que uma produção audiovisual que tu vai fazer em outro lugar. Sim. Justamente por conta da logística, por conta dessas particularidades todas, sabe? Então, quem produz audiovisual na Amazônia é guerreiro, meu filho, porque não é fácil. Não é fácil. Mas é isso, né? É a nossa realidade. E então, é isso, assim, eu acho que a gente tem que tá cada vez mais falando sobre isso, sobre cultura, sobre produção cultural, sobre como ter acesso a essas coisas, tá? Cada vez mais fazendo que as pessoas entendam que cultura não é um problema, que cultura é a solução. Exatamente, que a gente né? precisa de cultura. Sim. A gente precisa se reconhecer, a gente precisa se valorizar a nossa cultura. A gente tem uma cultura que não precisa estar engessada no sentido de que eu não quero saber de mais nenhuma outra, né? Sim, não, sim. mas a gente precisa se reconhecer e se valorizar. E deixar de acreditar no que as pessoas que vêm de fora, que formaram esse discurso equivocado sobre a nossa região, né? A gente está numa região que é olhada pelo mundo inteiro. Eu tenho falado muito sobre isso aqui também, né? O mundo olha para a gente, o mundo valoriza a gente. O mundo, por exemplo, reconheceu aí o efeito anti-inflamatório da andiroba. Caramba! Minha avó fazia andiroba e tirava o óleo da andiroba da semente da andiroba. Minha avó é do Marajó, de Ponta de Pedras. Então, a minha avó, a gente colhia as sementes, já desse tamanho a semente da andiroba, trazia. Ou a minha avó, quando estava por lá, e ela tirava o óleo da andiroba. Já é tradição, é nosso. A gente conhece poderes das raízes, das nossas frutas, dos nossos insumos, a gente conhece, né? Mas precisou vir alguém de fora para falar que o tucupi é legal, que a maniçoba é legal. Poxa vida. Isso dói, né? Dói, chega a dar assim, uma tristeza, porque, caramba, eu já sabia que o tucupi era maravilhoso. Eu já sabia que o tacacá era incrível, que o açaí é a melhor fruta do mundo, entendeu? Que dá o melhor suco do mundo, né? Nilson Chaves cantou tão bem o poder do açaí e da nossa cidade. Eu acho assim, é isso que a gente precisa, se reconhecer, se valorizar. Aquela história, né, da castanha do Brasil. A castanha do Brasil. Aí quando se apropriam, essas pessoas não têm assim um mínimo de... falando uma palavra que pode ser dita, né? Não tem assim um pouco de... não estou conseguindo achar. Consciência, de noção, talvez, né? Castanha do Brasil, tu só vai encontrar aqui. Ela está aqui no estado, foi arrancada daqui. Ela é do Brasil porque faz parte do território brasileiro, mas aqui, como é que tu vai tirar? É essa necessidade de apagamento, né? Sim. Não pode ser do Pará. Um negócio tão bom como esse é muito bom. É muito bom para ser do Pará, da Amazônia, não pode. Tem que ser do Brasil, que é melhor. Mas eu fico feliz que eu vejo muita resistência, né? Acho que não pegou muito essa história, não. Porque eu acho que a gente tem falado muito sobre essa questão ambiental, e a gente se inserir nessa questão ambiental, nós, seres humanos, né? Porque a questão ambiental não é só o rio, floresta, somos nós. Estamos envolvidos, né? A gente não pode se ver a parte disso. Não pode. O desmatamento não acontece do nada. E ao contrário do que foi dito em algumas situações, o fogo na Amazônia não é da natureza, né? Ela não queima naturalmente. Hoje brotou um fogo ali, do nada. Não foi. Sim, né? Hoje em dia, já tem mais ou menos um ano que eu estou trabalhando num projeto que fica lá em Portel, né? Marajó. No Marajó, que trabalha com manejo florestal sustentável, né? E antes de eu começar nesse trabalho, nesse projeto, eu realmente, assim, enxergava
de uma outra forma como funcionava essa questão da madeira, do desmatamento e tudo mais. E trabalhando lá e vivendo como funciona determinados processos dentro da floresta, né? Porque, assim, a madeira, ela tá no nosso dia a dia em tudo. Em tudo. Né? Assim, dentro da nossa casa, o talher, a base é de madeira. A faca, a base é de madeira. A tábua é de madeira. A nossa cama, a base dela toda é de madeira. Tudo tem madeira. E a gente nunca se perguntou de onde veio essa madeira, né? Mas a gente fica aterrorizado quando vê desmatamento, né? Então, assim, enfim, são muitas coisas assim que tu fica, meu Deus do céu, e a gente não se apercebe. E eu trabalhando lá nesse projeto de manejo florestal sustentável, eu vim entender como é que funciona esse uso, né, da floresta, né? Mas não de forma degradativa, né? E aí eu percebi que eu entendi assim, porque ficava naquela confusão na minha cabeça, né? E eu entendi assim, sim, a madeira, ela é básica pra gente, né? A gente não vive sem madeira. Isso é um ponto. Porém, a gente também não vive sem a floresta, né? Esse é o ponto. Como é que a gente vai conseguir fazer isso que não seja desmatando? Dá para conciliar? Aí foi quando eu conheci o Manejo Florestal Sustentável, que é esse projeto realizado lá em Portel já há mais de 40 anos, que o manejo nada mais é do que você, em 1 hectare de floresta nativa, que ela é nativa, não é plantada, você pode... Existe uma legislação em relação a isso no Brasil, né? É tudo regulamentado. E falando assim de forma bruta, né? Mas tipo assim, 1 hectare de floresta você pode tirar 5, 6 árvores, né? De modo geral, é um exemplo. E aí, essa retirada dessas 5, 6 árvores em 1 hectare, e essas árvores elas são pré-selecionadas, então não é a que é comercialmente melhor, não. É a que vai estar mais apta para ser retirada naquele momento. Né? E essa madeira ela é retirada e ela pode ser usada para fazer móvel, para fazer, enfim, todo aquele consumo que a gente precisa no nosso dia a dia. E aí a floresta ela vai se regenerando naturalmente. E esse hectare que ele foi mexido, por exemplo, em 2020, ele só vai ser mexido novamente daqui a 30 anos. Que é quando a floresta, apesar de serem só 5 árvores que foram tiradas, mas é quando a floresta ela já se regenerou, esse local dessas 5 árvores já se regenerou, já tem outras 5 árvores enormes lá depois de 30 anos, e aí se retira outras 5 árvores depois de 30 anos. Né? Então, esse é o uso sustentável da floresta que a gente fala, que é usar a floresta, usar a madeira, mas manter a floresta em pé. Né? Então, não é aquele desmatamento que você vê tá as árvores todas caídas no chão, e não é assim. E para virar pasto, né, Brenda? Para virar pasto, para determinados usos que não são legais, né? Então, quando eu conheci esse projeto lá de Portel, eu fiquei encantada, assim, porque é isso o futuro. Na verdade, já deveria ser o nosso passado, né? Não foi algo que foi pensado, mas que é isso. A maioria das pessoas, quem trabalha ainda com madeira, ainda não é de forma legal, infelizmente. Né? O nosso consumo, ele determina isso também, né? Sim. A gente também precisa adquirir uma consciência, uma responsabilidade de consumo. Porque esse consumo voraz, essa necessidade que tem que estar o tempo inteiro consumindo. A exportação leva muito isso, né? Também. Então, aí você vê muitas pessoas também levando madeira para fora do país, né? Atendendo mercados, da mesma maneira como você vê a carne, né? E esse consumo desenfreado, a gente tem que dar uma controlada nisso. A gente precisa dar alguns passinhos para trás e ver o seguinte: eu não preciso de tanto copo descartável, por exemplo, né? Eu não preciso que toda a minha casa seja feita por madeira, por exemplo. Eu posso ter algumas coisas, né? Na verdade, eu visualizo assim que o mercado, ele vai de acordo com aquilo que a gente está querendo, né? Então, eu acho que quando a gente começa a virar a nossa chave na cabeça, de, por exemplo, saber de onde veio, se eu comprei uma tábua de madeira, de onde veio essa tábua de madeira? Exatamente. Se eu vou numa loja comprar uma mesa de madeira belíssima, qual é né, a procedência dessa madeira? Você tem procedência legal dessa madeira? Ou não tem procedência nenhuma? Entendeu? Se a gente começar a ter esse cuidado durante o nosso consumo, de entender de onde está vindo aquilo ali,
né? Se aquilo afetou a vida de alguém, porque consequentemente vai afetar, né? Se foi feito de forma ilegal isso. Então, a gente ter esse cuidado nos pequenos detalhes assim do nosso dia a dia. Isso vai fazendo o mercado virar a chave. Tanto que hoje em dia já existem diversas empresas que já têm esse conceito mais sustentável, né? Que já pega esse viés. E isso acaba ditando muita coisa até que não está voltada ao valor, né? Monetário. Você às vezes paga muito mais por saber que aquilo ali tem uma procedência que você sabe que não vai fazer mal ao meio ambiente, né? Que não fez uso de trabalho escravo, né? Que não degradou o meio ambiente, que não poluiu o rio. Isso, são vários aspectos que hoje em dia o consumidor está mais antenado, ele está mais ligado, né? E a gente tem que ficar cada vez mais antenado nisso. E também cada vez mais cobrar sobre isso, sabe? Essa responsabilidade para as empresas, para os negócios. Porque isso tem muito valor e é a consequência das nossas ações agora que vai estabelecer o nosso futuro, né? O planeta que vai estar aí para os nossos filhos, netos, enfim. Então, a gente tem que ter essa cautelazinha e esse cuidado no nosso dia a dia, né? A gente precisa também resistir um pouco ao mercado, porque eu concordo contigo que tem muito daqui para lá, né? A nossa atitude enquanto consumidora, mas às vezes o mercado ele também nos impõe algumas necessidades que não existem. Eles criam necessidades, como se fosse fundamental você precisar de um móvel, por exemplo, a gente falando de madeira, né? Que precisa daquilo. O consumo de carne, se você não consumir carne tantos por dia, você não vai conseguir ter alimentação, entendeu? Não é bem assim, não é isso. Eu acho que a gente precisa também conseguir resistir a essas tentações das facilidades, né? Compreender o seguinte, não, calma, eu não vou comprar, está muito barato essa madeira, por exemplo, não vou comprar porque tem alguma coisa errada. A gente vê essa questão no garimpo também, nos garimpos ilegais aí na Amazônia, né? A gente vê na produção de carne, né? Da mesma maneira, a gente não produz, a gente acabou de tomar um susto aí com o caso da vaca louca aqui no estado do Pará, né? Um caso, quer dizer, o animal foi abatido, tá, esperamos que problema resolvido, mas assim, é por conta desse consumo desenfreado, que tem que criar gado o tempo inteiro, que tem que extrair o ouro e a gente comprando, né, joias, porque tem que ter, porque só vale o que é ouro, mas tu não sabe do ouro, de onde é que ele está vindo. A base do quê? E aí a gente viu a tragédia aí dos Yanomami, por exemplo, né, e tantas outras comunidades longínquas que a gente não consegue ter acesso, sofrendo por conta de responsabilidades nossa daqui do nosso lado e de um mercado consumista ao extremo, né? É importante a gente ter essa percepção, né? De que muitas das vezes a gente sim levado a... É isso, né? A gente é educado a ter as coisas, né? Sim. E acumular coisas. E eu ter o celular da moda é o que dita que eu tô bem socialmente. Eu ter o carro do ano é o que dita. Então, a gente às vezes não reflete o quanto que essa atitude vai impactar a vida de diversas pessoas, né? O quanto esse meu consumo ele pode estar, sim, sendo negativo para diversas situações. Então, a gente ter realmente essa percepção. E vai definir, né, o nosso tempo de existência nesse planeta, né? E a gente precisa se conscientizar disso. Porque, enfim, são os filhos, são os netos, são as nossas gerações e a gente que vai ser responsável por isso. Brenda, passamos do nosso tempo. Eu queria te agradecer imensamente pela tua presença, pela oportunidade dessa conversa maravilhosa mesmo, assim, sobre tantos assuntos legais. Arte, cultura, meio ambiente, mulheres, né, empreendedorismo. Queria te agradecer e te desejar, assim, sucesso nessas tuas ações, nos teus projetos, que a gente consiga ouvir falar mais de projetos culturais, artísticos e de meio ambiente, sobretudo de fortalecimento desse empreendedorismo feminino. Então, assim, muito obrigada. Realmente, a gente, o nome do nosso videocast é Pará Pode Mais, né? Eu acho assim, com essas conversas, eu tenho tido a grande oportunidade assim, de perceber o quanto a gente pode mais mesmo, o quanto o nosso Estado ele pode muito mais. Assim. Fico muito feliz. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse período especial que é do Mês das Mulheres, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Para mim foi realmente um prazer a gente ter essa troca aqui, mais um pouquinho que eu estou levando assim comigo, né, de tudo que a gente debateu aqui. E realmente fazer, né,
um convite para que todo mundo possa estar consumindo mais a nossa cultura, a nossa arte, esteja fortalecendo as empreendedoras locais do nosso estado, né, que são muito ricas, enfim. A gente tem aqui uma vasta gama de mulheres potentes demais em diversos segmentos que estão aí fazendo essa diferença, né, na luta, né, empreendendo, correndo atrás. Então, se você tiver a oportunidade, compre de uma mulher, né, consuma uma mulher, né, consuma de uma mulher, fortaleça, porque ela está ali, muitas das vezes dando sustento para sua família, né, fortalecendo sua rede, seu coletivo. E cada vez mais também que todo mundo possa estar fortalecendo a nossa cultura, o nosso estado, enxergando o nosso valor, né? São momentos como esse que a gente pode estar debatendo sobre isso, que a gente vai estar cada vez mais atingindo pessoas e podendo estar disseminando essa ideia, né? Para que a gente esteja se fortalecendo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada. Agora, quem quiser saber mais sobre as produções culturais da Melé Produções, das produções da Brenda Paz, como é que te encontra, Brenda? Então, inclusive já me segue aí também, tá? @Brenda Paz no Instagram. Lá eu posto no meu Instagram pessoal diversas coisas que eu vou fazendo do meu dia a dia e tal. Legal. Tanto relacionado aos projetos que eu desenvolvo, com empreendedorismo feminino, com produção cultural, enfim. Legal. E também tem o Instagram da Melé Produções, né? Que é @Melé Produções, que lá a gente também vai divulgando, quando sai alguma coisa ou outra, tá por lá. Lá já tem diversas coisas que a gente já fez, que vocês podem conferir no nosso YouTube. E é isso, acompanhem a gente, consumam os nossos conteúdos e vamos se fortalecer, vamos se conectar. Bora, tô dentro. Gente, então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente até o final e agradecer demais. Então, fica aqui ligado que a gente vai trazer esse mês inteiro o nosso JP por Mulheres. Então, comenta aí com a gente também com essa hashtag JP por Mulheres. Te inscreve no canal, então, ativa aqui as notificações, assim, sempre que a gente trouxer um vídeo novo, tu vai ser notificado. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. A gente está no Twitter como Jornal Pará OFC. Para te manter bem informado, já sabe, o nosso jornal pará.com.br é o nosso portal. E para quem está aí nos ouvindo pelas plataformas de podcast, muito obrigada também. Então, esse conteúdo está disponível em todas as plataformas. Escolhe a tua lá e dá essa moral para a gente. E eu vou ficando por aqui. E da próximo episódio, a gente promete trazer uma outra mulher incrível, principalmente nesse mês, né? Mulheres incríveis vão ter o ano inteiro, a gente sabe. Mas nesse especial aqui eu vou te encontrar daqui a pouquinho, no próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau.